para esse terceiro módulo, para a gente falar do mercado de alimentação fora de casa, eu queria chamar o Salim Marum, da Blooming Brands Brasil, grupo das redes Outback e Abrácio. Por favor. E queria chamar também o Mário Chad, eu não sei se eu acertei a pronúncia, se eu errei, eu vou pedir desculpas já antecipada para ele, que é do grupo, um dos fundadores do Grupo Trigo, detentor das marcas Spoleto, Domino's e Cone. Tudo bem, mãe? Chadi, tá vendo? Errei. Não fui perguntar antes, errei. Chadi. Bom, vamos lá. Lembrando que, como sempre, vocês podem fazer perguntas no papelzinho. Eu sei que já tem formas mais modernas de fazer isso, mas a gente está trabalhando para melhorar isso. Mas, de qualquer forma, vocês podem enviar as perguntas, a gente vai fazendo. A participação foi ótima no primeiro e no segundo módulo, sinal que, de alguma forma, a gente acertou no tema. Espero que nesse terceiro seja também. Bom, queria começar o bate-papo de terceiro módulo falando um pouquinho, acho que o Mário pode começar a responder essa. Depois o Salim complementa, que a gente publicou, o Estadão publicou recentemente uma matéria dizendo que o efeito batom não estava ajudando o setor de beleza e no país pela primeira vez, que é aquela questão de, apesar da retração, apesar da economia viver uma crise, os pequenos gastos, os pequenos prazeres, as pessoas estavam se dando, não esse luxo, mas estavam efetivamente gastando com esses os pequenos prazeres. Esse ano você teve até uma retração nesse setor. Vocês vivem, maior ou menor grau, também um pouco da aposta de que o consumidor vai se dar algum benefício, algum privilégio, mesmo em tempos de retração. Então, eu queria começar perguntando, Mário, justamente nessa linha. De que forma vocês do Grupo Trigo se prepararam para manter o consumidor ativo, para manter, enfim, a empresa funcionando bem nessa época de crise? Obrigado pela presença. Desculpa, obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite. Bom dia a todos. Na realidade, o nosso negócio, o varejo, ele abre as portas todo dia e todo dia a gente tem que estar pronto para receber os nossos clientes. Então, eu estava até falando com o Salim agora, lá fora. Eu comecei a trabalhar com restaurante em 1992. Então, eu trabalhei a década de 90 inteira com restaurante. E tive época de inflação a 80%. Eu tinha que trocar o cardápio toda sexta-feira, porque se eu não trocasse o cardápio toda sexta-feira, eu quebrava na segunda-feira, porque os preços ficavam defasados. Então, eu não acho que... Eu acho que a gente está aí num momento difícil, uma baita crise política, e do ponto de vista econômico, a gente está numa fase que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter atenção, obviamente, e está tendo uma retração. Mas eu acho que isso é mais um ciclo do que propriamente um processo agudo que vai se arrastar durante muito tempo. Acho que a gente tem que resolver a questão política, que aí o resto todo vai se resolver. Acho que o Brasil é forte, o Brasil é para cima, pode ter os solavancos, mas o Brasil é para cima. E a nossa visão sempre foi de longo prazo. A gente constrói o Trigo sempre pensando em 10 anos, mais 10 anos, mais 10 anos. A gente brinca que se a Coca-Cola consegue, sendo uma água preta, um líquido preto com gás, ser jovem 120 anos depois e gostosa, por que as nossas marcas não vão ficar jovens e gostosas mais 100 anos, 200 anos? Então, essa visão de longo prazo, a gente aposta no Brasil. E, voltando para o início do que eu falava, a gente abre as lojas todo dia, preparados para aquele momento, para aquela semana, para aquele mês, sempre com visão de longo prazo. Então, hoje, a gente, sim, na maior marca, que é a Spoleto, a gente acabou de sair de uma campanha de preço, e foi muito boa, a resposta dos clientes foi muito boa. A gente lançou uma campanha fundamentada sempre com qualidade, mas dando ênfase a preço. A gente tirou essa campanha e agora a gente lançou lasanhas, novos produtos, 3 lasanhas, aproveitando o inverno, que também está indo muito bem. E por assim por diante, na marca Cone e Domino's também.
Então, eu acho que se a gente respeita e faz um bom trabalho, a gente vai ter sempre os clientes prestigiando as nossas lojas. O primeiro semestre nosso foi bom, a gente entregou o nosso compromisso e a gente está apostando aí para o segundo semestre. Então, assim, respondendo a tua pergunta, para a gente, até agora, está indo tudo bem. Que bom. Graças a Deus. É isso aí, fruto de muito trabalho, tenho certeza. Salim, fala um pouquinho a respeito das operações aqui no Brasil. O que você pode falar em relação a essa retração e esse consumidor talvez não gastando tanto quanto... Talvez não, né? Não gastando tanto quanto antes. Primeiro, bom dia a todos. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Claro. Eu acho que a gente precisa desmistificar o momento. Eu não acho que as pessoas estão ficando apavoradas com a crise. Eu acho que os jovens, principalmente os jovens empreendedores e o país, a gente está apavorado pelo tamanho da encrenca ética que a gente tem. Uhum. E isso se traduz em uma certa postura, e eu tenho absoluta certeza, e isso eu vejo no dia a dia nosso, que uma companhia, vou falar de Spoleto, que todo mundo conhece, vou falar de Outback, várias pessoas conhecem. Se você consegue ser o restaurante igual, e se você tem igual a ele um político, que cada vez que você vai no restaurante, cada vez que você veja o político atuando do jeito que nós atuamos, com preço extremamente estudado. Eu vou explicar um pouquinho o assunto preço para frente. Só que nós, o setor privado, a gente faz o dever de casa todo santo dia para estar dentro da ética e levar o país um passo para frente. E a gente vê no segundo dia, quando você pega o jornal de manhã, você vê que o outro lado não está fazendo a parte dele. Eu acho que o problema hoje é esse questionamento que gera uma incerteza e que pode ser resolvido muito rápido. Uhum. Porque o país, a gente come 3 vezes por dia. É verdade. O país vai dar para o mundo comer, porque o mundo come 3 vezes por dia. Esse é o nosso destino, a gente vive assim. Eu acho que o mais importante é poder terminar muito rápido com uma definição da crise ética. E depois, pergunta para Mário, eu tenho absoluta certeza que ele tem um plano para abrir 25 restaurantes, nós estamos abrindo 12 a 15 entre 2 marcas, a gente não mudou. Vocês não mudaram o plano? Não. Eu vou te dizer por quê. Uhum. Porque se num momento difícil você não lembra do momento bom, a gente é hipócrita. Porque o país, ele nos dá todo santo dia, quando a gente acorda, a vida está nos dando R$86.400 depositado na minha conta todo santo dia, para me dizer o que você vai fazer com isso. São 86.400 segundos para atuar bem. Eu acho que é dever de casa de cada um dos cidadãos, porque os políticos não estão ensinando isso para nós, é de fazer o dever de casa. Eu posso te dizer, com 10.000 pessoas que trabalham na companhia, eu tenho um pequeno Brasil. Eu faço questão de fazer ele funcionar do jeito que eu quero que o Brasil funcione. Nesse pequeno oásis, que se cada um faz o dever de casa dele no pequeno oásis que ele tem, 520 pessoas, ou 10.000, ou 200.000, a gente soma um país bom. Porque o lado bom, ele não vai vir de Brasília, não. Ele vai vir de coração de cada um da gente. De cada um de nós, da ação do dia a dia, né? Acho que isso transforma. O Salim estava falando, Mário, de que não mudou plano, não mudei o plano 1 centímetro. Como é que foi para o Grupo Trigo? Como é que vocês olharam para esse ano difícil e como é que vocês projetaram esse ano difícil? E fala um pouquinho de ritmo de crescimento para os próximos meses. Então, apesar da gente também não ter mudado o plano que diz respeito à venda, mas na abertura de novas lojas, a gente, desde 2013, a gente vem com um crescimento agressivo, abrindo mais de 100 lojas por ano. E foi assim em 2013, 2014 e 2015, a gente reviu o plano de abertura de novas lojas para baixo. E por que isso? Porque a gente vinha apostando em shoppings novos, inaugurações de shoppings,
E a gente entendeu que, agora, nesse momento, a melhor coisa que a gente tem para fazer é focar as duas marcas menores, a abertura delas em áreas onde a gente sabe que o mercado está lá, que o cliente está lá, e na marca maior, que é o Spoleto, que precisa abrir lojas em novos shoppings, porque ele já está praticamente em todo o Brasil, a gente está dando uma segurada. Por que isso? Porque, na realidade, a gente não sabe o tamanho do que está vindo por aí, se é menor, se é maior. Então, de uma maneira cautelar, a gente achou melhor segurar, porque a expansão no varejo capilarizado como o nosso, que é um varejo de muitas lojas, ela pode ser o céu ou o inferno, ela é a porta do céu ou do inferno. Quando você faz varejo capilarizado e franquia. Então, quando você tem um bom franqueado e um bom ponto, você pode cometer erros de marketing, você pode cometer alguns erros que aquele franqueado na ponta, comprometido com aquela clientela, ele consegue virar o jogo. Quando você tem um ponto ruim e um franqueado não comprometido, você pode lançar a melhor campanha de marketing, você pode fazer o melhor trabalho, o melhor suporte, e o jogo não vira. Então, e uma vez assinado um contrato de locação, assinado está. Então, a gente tem sido muito criterioso hoje na expansão de novas lojas. E a gente acabou revisando o plano para baixo. Legal. Muito bom. Salim, fala um pouquinho para a gente. Não tem jeito de não fazer a pergunta. E eu estou curioso para saber, o caso de grandes empresas acabam ajudando o pequeno empreendedor. Por conta desse momento, vocês mexeram, por exemplo, em custos, foram olhar ali os custos que vocês podem mexer? Teve mudança de cardápio, por exemplo? O que vocês fizeram para falar? Bem, o plano nós vamos seguir crescendo. Não tem. É o oásis que você falou. Mas qual é a estratégia por trás para suportar, para suportar mesmo, acho que é essa a palavra, para dar suporte para esse crescimento? Hoje tem no mundo um ciclo que já de 10 a 15 anos, extremamente bem implantado em todo tipo de business, que eles chamam de produtividade. Uhum. Nós, da área de cliente, de comida e cliente, o erro fatal que acontece é que você mexe no produto. Isso, para mim, até eu sempre falo, nossas reuniões, quando a gente olha o nosso menu, eu sempre deixo uma cadeira vazia. E sempre falo na reunião, essa cadeira ninguém usa, porque ela é a cadeira de vocês, do cliente, do guest. Eu sempre me pergunto, assim, olho para a cadeira e eu pergunto para uma cadeira vazia, o que você acha? A primeira regra do jogo, o produto é intocável. Em 19 anos de operações, eu nunca tirei 1 grama da carne ou diminuí a qualidade do ingrediente. Porque tem outra forma de você poder viabilizar o negócio. O que é produtividade? Produtividade é, numa companhia onde de 10 mil pessoas, provavelmente você pedir a todo mundo ligar para Estados Unidos usando o Skype. Você não tem ideia quanto isso reduz. Okay? Reduz o custo. Antes de chegar na loja. Isso a gente está falando no escritório. Exatamente. Tem um mundo de produtividade atrás da gente, fazendo uma reunião entre aqui e o mercado de Goiânia. Eu posso ir fisicamente 3 vezes, eu posso ir fisicamente uma vez. Eu, graças a Deus, que eu não preciso ir, porque são todos sócios em cada uma das unidades. Mas você faz, aí você começa a fazer a sua lista de produtividade, eu te garanto que uma lista de produtividade te leva 5 anos sem ter que ir até a loja mexer em absolutamente nada, a não ser as coisas da produtividade do restaurante. Tipo, você tem uma mesa que consome grande demanda de energia elétrica. A gente mede, preciso de 20 minutos para que essa mesa atinja a temperatura dela. Se eu faz um treinamento certo de uma pessoa que vem às 9 horas de manhã para trabalhar, para que ela não liga aquela mesa às 9 horas de manhã, mas sim às 11h40, porque a gente abre a meio-dia, eu tenho 2 horas e 40 minutos de economia de energia. Eu não tenho nada a ver com o produto, eu nem cheguei, nem pensei no produto ainda.
Em outras palavras, nossa disciplina de saber gerenciar, que a gente não sabe fazer no Brasil. Desperdício. Okay? Eu li um comentário que achei inacreditável. O Brasil desperdiça em feiras de rua, de produtos, não de coisas de verdura. O Brasil desperdiça maior volume do que a Bélgica usa em um ano de verduras para comer. Na rua, jogado na rua. Jogado na rua. Nós temos uma Bélgica, nós temos um país jogado na rua. Calma. Alguma coisa está errada. Ah. Mário, fala um pouquinho para a gente da tua experiência. Onde é que você foi mexer? Quer dizer, o que você foi olhar? Você falou um pouquinho, a gente entrou com lasanha agora no inverno, fez uma campanha forte, falou de publicidade. Foi isso que vocês efetivamente fizeram para enfrentar esse momento? Qual foi a estratégia que, tenho certeza que você compartilhando com a gente, pode ajudar muito pequeno empreendedor? Então, a gente construiu e toma muito cuidado em ter uma cultura muito voltada para o ponto de venda. Então, eu brinco, assim, quando a gente faz as nossas reuniões, eu brinco que, assim, as lojas podem viver sem a gente, mas a gente não pode viver sem as lojas. Então, a estrutura por fora da loja é sempre a estrutura que a gente mais olha no momento que a gente tem que fazer algum corte de despesa. Assim, na loja, a gente tem uma cultura de servir, qualidade, mexer em produto nem pensar, mexer em serviço nem pensar, economizar em gente, economizar em serviço, isso daí não existe. Então, do ponto de vista de economia, na loja, eu tenho que te admitir que a gente não fez absolutamente nada. Legal. Agora, a gente presta muita atenção na estrutura, no por detrás das lojas. O porquê. Cada nova despesa, cada novo investimento tem que se entender profundamente por que é feito. Porque tudo aquilo existe para a loja. Eu brinco muito que alguns varejos, infelizmente, eles viram varejo de tapete com computador, que é aquela coisa do escritório. E não, assim, o nosso negócio está nas lojas. O nosso principal líder é o gerente de loja. É o cara que faz acontecer. Ele é o elo de ligação entre a equipe que atende os nossos clientes e toda a outra estrutura, toda a estrutura por detrás. Então, é para ele que a gente vive. É para o gerente, para a sua equipe que a gente vive, para que ele viva para os nossos clientes. Então, se a gente tem que fazer algum tipo de corte, algum tipo de despesa, é na estrutura interna, nunca no ponto de venda. Muito bem. Dentro dessa equação, Salim, tem a questão, você até falou sobre um pouco sobre isso no começo, que é o pessoal, o funcionário. O Mário falou tão bem agora de olhar para esse funcionário, não mexer também nisso, porque ele é importante na operação. O que vocês estão fazendo de treinamento, de conversa mesmo, enfim, fala um pouquinho até do que vocês fazem lá, para motivar ainda mais esse funcionário, né, para ele ter mais ainda aquela vontade de levar a empresa para o alto, porque é mais difícil você subir o degrau. Com absoluta certeza. Primeiro ponto, não sei se o Mário concorda comigo. Primeiro, a gente não usa a palavra funcionário. É a primeira coisa. Isso é, nós não temos funcionários. Que tem funcionários são instituições onde o cliente fica na espera de alguém. Por favor, se você pode me atender, ou alguém que não consegue entrar no hospital. Nós temos colaboradores e de 20 anos para cá, eu comecei, eu pessoalmente, a aprender uma nova linguagem de como que a gente vive com nossos clientes internos, porque a gente chama eles os clientes internos. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu estou sentado aqui, tem 71 restaurantes que vão abrir daqui a 1 hora com 10.000 pessoas trabalhando. Eu não estou com os clientes. Aí a minha pergunta, o que nós temos que fazer para que esse cliente interno interage de maneira certa com o cliente externo? Em primeiro lugar, você vai ter que voltar bem lá atrás e começar a se mudar. A minha maneira de ver as pessoas. As pessoas, elas veem, e principalmente os jovens brasileiros, eles dão corpo e alma para quando eles chegam no trabalho.
A gente perde eles no meio do caminho se a gente não reage da maneira que faz, porque eles têm muitos políticos para mostrar para eles tudo que não tem que ser feito. Há muitas poucas pessoas em qual eles acreditam. Por isso que eu falo para todos os nossos sócios, eu não acredito que existe uma definição dos líderes que vocês são, mas eu acredito que tem uma medição dos líderes que vocês são. Eu vou saber se vocês estão fazendo bem no trabalho quando eu olho o número de líderes que vocês estão conseguindo produzir. Imagina, por exemplo, hoje, que 82% de nossos sócios são ex-horistas. São pessoas que atenderam mesa ou que lavaram pratos nas lojas. 82% de nossos sócios são ex-horistas. Porque a gente fala, quando você contrata alguém para lavar os pratos, o que a gente chama de dish, olha bem nos olhos dele e veja se você está vendo o sócio de amanhã. E isso eu chamo aquele empowerment, acreditar nas pessoas, preparar elas. Eu não vou explicar o treinamento, porque a gente contrata 120 pessoas por restaurante que nunca trabalharam em um restaurante. Nunca. É que se transformam em 4 dias em pessoas que estão ou atendendo ou preparando produtos. Porque é muito intenso o treinamento de 3 semanas, que vem preparando a alma deles primeiro. Porque trabalhar no restaurante não é entregar um produto. Trabalhar no restaurante é encantar um cliente. É totalmente diferente. O produto é o físico que chega até a mesa. E acho que, dentre todo esse cenário, no pouco tempo que a gente tem, eu deveria acreditar nas pessoas. Achar as pessoas certas, que é um outro mundo também, que desde o primeiro dia, em 19 anos, agora não existe uma pessoa na companhia que não foi submetido a uma bateria de teste corrigida nos Estados Unidos. E que volta para nós para dizer para mim, ele tem ou não tem o DNA de hospitalidade. Entendi. Isso é a dica, né? Acaba sendo assim, em menor escala, o pequeno empreendedor consegue fazer. Porque nós não temos HR, o RH está nas lojas, com cada sócio que está contratando. Ele precisa saber quem ele está contratando. É isso aí. A gente acabou respondendo a pergunta da Paula, que é como engajar os colaboradores. Muito bacana. E tinha mais uma pergunta que tinha chegado também com essa temática. E aí eu vou aproveitar e perguntar... travou aqui, não travou nada. Para o Mário, e nessa linha também, quer dizer, como é que vocês estão trabalhando esse apoio do colaborador, da pessoa que está ali na linha de frente? Eu acho que acaba sendo a coisa mais importante, em crise ou sem crise, né? Quer dizer, você ter o funcionário bem... vou chamar colaborador a partir de agora, Salim, ele acaba, com crise ou sem crise, ajudando nessa percepção de valor do consumidor. Né? A gente enxerga o nosso negócio de uma maneira muito simples. É um negócio de gente servindo gente. Então, é um negócio de gente. Nós nos tratamos como família e a gente tem uma cultura muito focada em gente. Assim... E aí vai para treinamento, curso de especialização, encarreiramento, desenvolvimento. E tem uma questão de ordem fundamental que a gente estabeleceu na companhia há 5 anos atrás e que é uma coisa que a gente acredita muito, que é dividir o sucesso. Então, do presidente da companhia ao nível mais básico de entrada de loja, ou de escritório, ou de fábrica, ou de distribuidora, ou seja, da companhia como um todo, do presidente aos níveis mais básicos, todos são elegíveis a receber PLR semestral, que é a distribuição, participação nos lucros e resultados. Então, isso dá um alinhamento muito grande entre todos. E todos com seus desdobramentos, cada área com seu desdobramento, com seus objetivos claros, regras claras, meritocráticas, e de uma maneira muito gostosa. Então, esse engajamento ele existe, nosso turnover é baixo, mediante aos níveis da indústria. No que diz respeito à franquia também, a gente, assim, o Miguel do Boticário fala uma coisa muito bem falada, que o ar que entra no pulmão do franqueador
ele entra pela narina do franqueado. Então, a gente sempre, quando a gente faz qualquer conta, a gente faz conta olhando o ponto de venda, o resultado na loja, para depois a gente ver na nossa fábrica, na nossa distribuidora, mas sempre blindando o resultado de loja. Isso no ponto de vista de remuneração. E no ponto de vista de engajamento, assim, a gente tem convenções das marcas, a gente tem mini convenções. Ontem eu estava com o nosso presidente, ele pegou um avião ontem, 9 horas da noite, e foi para uma convenção no Norte, que está começando hoje, está em Belém do Pará. Enfim, a gente está muito dentro das lojas, está muito corpo a corpo, tanto em loja própria como franquia, emanando a cultura e construindo um negócio juntos. Porque esse trabalho com o franqueador, no teu caso, ele é fundamental, né? Porque teve uma expansão por esse modelo e você acha que começa até antes de aceitar, quer dizer, não é só o cara que vem com o dinheiro interessado em uma das marcas, mas é o cara que consegue se adequar um pouco, totalmente, por que não, a essa cultura que vocês tentam e conseguem implementar, que o cliente vê do outro lado? Sem dúvida. Assim, o nosso critério de entrevista com franqueados novos é bem criterioso, bem criterioso. Assim, a gente tem que ter certeza que ele está sonhando o sonho certo dele, porque às vezes a pessoa sonha um sonho e quando realiza esse sonho descobre que esse sonho não era o sonho que sonhava. Então esse é o nosso maior medo. Então a gente tende a ser muito direto. Tem que ter paixão pelo modelo de negócio, tem que ter paixão por gente, tem que gostar de gente, porque no final do dia é um negócio de gente. Então, no final do dia é gente fazendo comida para gente. Vai. É gente fazendo gente feliz. É isso aí. Muito bom. Salim, até você falou dessa resposta, você falou na resposta anterior disso, mas tinha uma pergunta aqui da Mara, dizendo que ela ouviu dizer que para ser um franqueado do Outback você precisa ter trabalhado anteriormente para a marca. Você falou 82%, 84%, é isso? De verdade, a gente tem a vida um pouco mais fácil que de ter as franquias. Eu conheço bem as franquias, eu fui um franqueado do McDonald's, eu trabalho com o Peter, que é o fundador do McDonald's no Brasil, eu sei. Nós temos uma coisa um pouco mais fácil, porque nosso modelo ele não precisa de investimento para ser a pessoa que cuida de um Outback. Precisa de um envolvimento pessoal, que é o 100% do seu tempo Por isso que as pessoas que trabalham internamente com nós, no decorrer da vida deles, vou te dar algumas coisas interessantes, só para dizer como que os modelos podem ajudar a ter estabilidade no business. Em 19 anos, nunca perdemos um sócio. Em 19 anos, nunca perdemos um kitchen manager. Em outras palavras, tudo o know-how da companhia, ele vai crescendo. A um certo momento, eu me perguntei, 10 anos atrás, qual é o futuro de um kitchen manager que está fazendo sempre a mesma coisa? Eu tinha, na minha frente, descobri que tinha 2 caminhos que tem que usar no mesmo tempo. Transformar ele em sócio. Porque o kitchen manager talvez é a pessoa que mais leva gasta energia dentro do restaurante para fazer as coisas. Ele que vem às 6 horas de manhã, ele que a gente liga às 8 horas da noite para voltar a trabalhar, porque a gente precisa de mais operações dentro da cozinha. Enfim, quando começamos a fazer isso com os kitchen managers, era uma revolução na companhia, porque a gente levou os outros 200 pessoas que estão na linha, eu não diria de baixo, mas na linha igual para ser promovido para ser um kitchen manager. Sim. A gente botou isso num turbo mega energia para todo mundo querendo ser o dono de um restaurante. Hoje, provavelmente 1/3 de nossos sócios são ex-kitchen managers. De outro lado, as pessoas que trabalham com nós internamente, elas vão... Porque o assunto de servir é um assunto extremamente que cresce com o tempo, que você começa a descobrir maneiras de aperfeiçoar a sua maneira de ser. Mas nada impede que nós estamos hoje num equilíbrio de 30 a 70
70% pessoas internas, 30% pessoas, porque a gente precisa trazer um DNA novo também para nós. A gente não é dono da verdade, tem grandes talentos fora que podem nos ajudar a enxergar melhor o business que a gente faz. Mas nada impede uma pessoa que quer... De fora. Absolutamente. Legal. A gente falou no começo também, Salim, da história do micro versus o macro, né? Do que a gente vê fora ser muito diferente do que a gente faz dentro da companhia, ou que a gente se propõe a fazer. E até vem uma pergunta da Eliana nesse sentido, que a gente fala muito dos impactos das ações do governo na vida das empresas e do cidadão, e ela pergunta assim, se você pudesse falar ou detalhar mais, qual é o poder que você acredita que nós, as empresas, nós temos para influenciar nas ações do governo? De que forma a gente pode, os empresários, os microempresários, o cara que acabou de abrir um MEI, tem um quiosque no metrô, até o grande empresário, de que forma você acha que é possível influenciar o outro lado? Até para que isso volte, né? Que depois eu vou perguntar para o Mário em relação a isso também. Eu estava pensando nessa pergunta hoje de madrugada, que eu trabalho muito cedo de manhã em casa, às 4 horas. Então, se alguém te pergunta como que você vai poder... A minha resposta é muito simples. Eu não posso fazer nada a não ser a primeira coisa, todo dia, fechar a companhia à noite pagando 100% de impostos. Porque eu não tenho como receber alguém para me perguntar. E essa porta eu já fechei. Eu não quero nem ouvir. 2, se eu tenho um domínio de 10 mil pessoas, 10 mil jovens, que você lidera pelo exemplo, essas pessoas que eu vejo no dia de folga deles estão sentados como cliente nas lojas voltando, que nem o dia da folga eles ficam em casa. Eles voltam de tanta conectividade que a gente tem. Eu vou te dar a resposta muito simples. Esses 10 mil que vivem com exemplo de liderança honesta, eu conheço o nome de todos os nossos sócios, todos os nossos kitchen managers, todos os nossos managers. Eu não entro numa loja. É proibido na companhia abrir um restaurante se não sou eu que faz o princípio e crença do primeiro dia da companhia. Eu sou responsável. Esses 10 mil, me perdoam se eu vou usar, mas eu quero dar um exemplo muito extremo. Esses 10 mil, eles não elegem Tiririca. Esses 10 mil... Eles pedem ao governo, eles têm postura, eles sabem quem é a pessoa que eu tenho que eleger. Não tem como. A gente não muda o país por milagres, a gente muda por pequenas áreas, construindo todo dia em cima de uma outra área boa, junto com o Mário, junto com todos os empresários honestos. Assim que é o país. Vai levar tempo? Vai, mas vai ser construído. É isso, né, Mário? Quer dizer, liderar pelo exemplo, tentar influenciar fazendo a coisa bem feita, mas o ambiente de negócio proporcionado também é ruim, né? Quer dizer, você tem muita dificuldade. A gente fala da questão burocrática ainda hoje, apesar de alguns esforços que foram feitos, ainda é muito ruim, né? Exatamente, é liderar pelo exemplo. Porque as palavras elas vão com vento. E aí, no mundo das empresas, você tem decisões difíceis. Assim, eu costumo dizer que a gente não vê o caráter das pessoas, a gente vê o caráter das pessoas mais na guerra do que na festa. Assim, na festa está todo mundo bêbado, está todo mundo agradável, está todo mundo falando e contando história. Na guerra é que a história vira e aí a gente entende quem é cada um. Então, é justamente nos momentos difíceis, das decisões difíceis, é que a linha reta, a ética, o padrão certo de qualidade é que faz a diferença. Porque todas as empresas, pequenas, médias ou grandes, vão sempre passar por momentos difíceis. E é nesses momentos difíceis que a gente dá o verdadeiro exemplo. Não sucumbindo a tentações de atalhos, seguindo a linha reta. Porque cada palavra que um líder está falando numa reunião, cada decisão que ele está tomando, cada loja que ele visita, ele está sendo medido, ele está sendo observado e se transformando em exemplo, ou para o bem ou para o mal. Então, a gente costuma dizer lá na empresa que a grande diferença do que, infelizmente, se pensa em Brasília,
que poder é dever. Quanto mais alto você vai, mais você deve servir aos outros. Mais suporte você tem que estar pronto para dar. E não poder é poder pelo poder, que aí começa a ficar tudo do jeito que está hoje nessa crise que a gente está vivendo. Então, na medida que você cresça e você entenda que quanto mais você cresce... Então, Peter, o Salim fala das 10 mil pessoas, a gente também tem, por acaso, 11 mil pessoas no sistema. Todo dia eu durmo e acordo pensando no que é melhor para essas 11 mil pessoas e como que essas 11 mil pessoas florescem, crescem, aparecem, se realizam seus sonhos, e conquistam e vêm felizes trabalhar, porque passam mais tempo no trabalho do que em casa. Então, é esse tipo de pensamento que a gente deve mover dentro das empresas, e essas empresas têm o papel de transformação na sociedade. É o máximo que a gente pode fazer e, obviamente, as lideranças se juntando e fazendo exigências ao governo como representação de classe. Mas eu acho que, muito mais do que ser representante de classe, é você fazer aquele trabalhinho de formiguinha todo dia para a construção de um Brasil melhor. Pode continuar. Vou te dar um exemplo muito significativo nosso. Por ser parte de uma companhia que está nos Estados Unidos, eles são muito cautelosos com assuntos de práticas erradas nos países onde eles atuam. Eu olho hoje para a companhia, eu vejo ter exatamente na nossa companhia 836 pessoas que são submetidas 2 vezes por ano a um exame de aquele grande nome americano FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices. Que significa uma ação que gera um ato de corrupção? As pessoas, elas precisam saber. São pessoas que são submetidas a exames e elas não passam até ter 100%, porque na ética não tem 99%. A ética é 100% ou nada, não tem meio termo. Eu olho, são 836 entrepreneurs possíveis que vão um dia deixar a companhia sair na vida deles. Mas eles se acostumaram tanto a uma postura de tratar a coisa com ética, que para mim, eu não sou melhor que ninguém. Até eu olho para a nossa Bíblia. Até Deus falou, se daqueles 2 cidades tem um bom, eu não queimo. Eu vejo que tem muitos. Essa sala inteira está cheia das melhores pessoas. Esse país é poderosíssimo. Só que a gente tem que ter muito cuidado, que tem uma coisa acontecendo, que nós estamos regredindo em ética. Isso, para mim, é o maior dever. Mário, qualquer empresário tem que olhar, talvez consagrar mais tempo no nosso dia a dia para olhar essa parte nossa. Entendi. Pode continuar. Meu. Não, e pegando carona no que o Salim está falando, eu estou lembrando aqui de um papo que minha filha fez 18 anos, e ela chegou em casa toda feliz, dizendo, pai, um amigo meu no colégio me disse como é que eu faço para tirar carteira sem fazer muita aula. Eu falei, o quê? Não tem. Aí eu dei um escândalo, muito maior do que aquilo que ela vinha me falando, porque veio toda essa situação que a gente vive e as coisas que a gente, às vezes, começa a achar normal, sem normal serem. E aí é que eu digo dos pequenos movimentos, as pequenas atitudes do dia a dia. E aí eu falei para ela o porquê e tal, não sei o quê, e tomando cuidado de não fazer o papel do pai chato, mas tomando cuidado de fazer o papel do pai educador. E é esse papel que a gente tem que desempenhar nas nossas empresas. Assim, nos mínimos detalhes, nos maiores detalhes, nas menores conversas, nos maiores assuntos, porque essa questão da ética está entremeada de uma maneira desorganizada. E a gente tem, de uma vez por todas, organizá-la.
Legal. A gente já indo para a parte final, mas eu queria aproveitar para fazer mais algumas perguntas aqui, na medida do possível. Ô, Salim, fala para a gente muita gente, a gente tem aqui uma boa parte das pessoas que estão nos acompanhando, tanto nessa sala quanto na outra, de gente que ainda quer empreender. E talvez na cabeça delas, elas estejam pensando que agora não é o momento, por conta de tudo que a gente tem vivendo, tanto da crise ética quanto da crise econômica, de uma maneira geral. Olhando a tua experiência de business, né, de negócio, do que você já viveu, você acha que existe essa coisa de agora não é o momento certo ou agora é o momento exato? Como é que você equaciona isso do que você já viu, da tua experiência? E depois acho que é bárbaro pela experiência do Mário também ele complementar. Eu vou... É uma coisa muito específica minha, mas eu acho que contribua muito para responder. Claro. Em 88, quando eu cheguei no Brasil, um dia eu falei para minha esposa com dois filhos de 3 e 4 anos, é proibido hoje vocês ficarem doentes ou com dor de cabeça, porque nós não podemos comprar aspirina. Estou falando em 88, sim. Ok? O meu grande amigo e sócio Peter Ronemek, eu não falava uma palavra em português. Ele me deu de presente a primeira loja para construir e abrir a primeira loja do McDonald's na Cidade de Deus. Se alguém nessa sala tem um desafio no cenário de hoje, muito pior do que eu passei, sem ter dinheiro, sem falar português, e abrir um McDonald's na Cidade de Deus, do Rio de Janeiro, vocês têm a resposta. É simples assim. Você está nos melhores momentos. Porque ser empreendedor não depende de nada. Ser empreendedor, eu aprendi criança na minha terra que, olha, você tem um balde, água e pedra, faz uma sopa. Tem como, tem que achar soluções. Agora, esse país nos deixa... Eu assino embaixo do que eu estou dizendo. Nós somos abençoados por estar nesse país. Porque tem todo dia uma nova oportunidade que nem Estados Unidos, nem Austrália, nem Canadá, nem Europa dá para ninguém. De ficar em muito pouco tempo extremamente bem no sucesso do que você faz, mas com uma condição que eu aprendi no Brasil: não errar com ela. Não acredita, sendo não ético no seu trabalho, você vai poder fazer algo de sucesso. O maior desafio que a gente tem, eu falo como homem, eu falo como pai, eu falo como empreendedor, eu falo como uma pessoa que está na rua todo dia. Se você preserva a sua ética no que você faz no Brasil, você faz muito sucesso. Óbvio que tem que ter uma ideia que você pode levar para frente. Legal. Mário, e aí complementando isso, queria que você falasse a respeito dessa coisa, se tem momento certo, se também existe, se empreender, como foi o teu caso, você acha que tem... se existe um equilíbrio, ou se um é maior do que o outro, se é talento, se é preparação, se é um mix dos dois? Fala um pouquinho dessa primeira coisa de oportunidade, se tem momento, e dessa coisa de talento. Sempre quando se fala de talento, eu penso no Tom Jobim, né? Que ele falava que era 5% inspiração e 95% transpiração. Então, o talento bate todo dia às 6h30 da manhã na porta e a gente sai correndo. Não tem momento certo. Assim, a única coisa que eu sei, eu nem sabia, essa palavra nem se usava, empreendedor, e o termo que a gente usava era ser dono do seu próprio negócio, mas eu nunca me vi sendo outra coisa que não empreendedor. E quando eu me via, eu tinha uma visão que era a seguinte: eu sendo empreendedor, eu montando minha empresa, eu vou ter duas coisas. Eu vou fazer do modo que eu acredito que ela deva ser, e 2, eu vou ser dono da minha agenda. Bom, a primeira eu estava certo. Realmente, eu, meu sócio e todos os que entraram depois, a gente construiu um negócio com o nosso DNA e com a nossa visão e do nosso jeito. Mas a agenda, na medida que você ama o que você faz, também não tem essa diferença entre empreendedor e pessoa, e pai, você é tudo ao mesmo tempo. Então, eu descobri também que essa coisa da agenda, ela está no equilíbrio. Então, eu posso trabalhar sábado de noite, posso
eventualmente curtir uma segunda-feira com meu filho menor, e a gente vai tentando se organizar, mas a gente se dedica de paixão, então a agenda ela acaba que vira um item acessório. A gente vive mesmo dedicado ao negócio porque a gente ama, né? O empreendedor ele tem essa característica de amar o que faz. E vem dessa paixão a capacidade de nutrir e sair crescendo e construindo e rompendo obstáculos. Momento para empreender, eu vou contar para vocês. Eu estava quebrado, atrasando o aluguel, atrasando o condomínio, dando cheque pré-datado na escola da minha filha, quando a gente botou o Spoleto numa feira de franquia, em 1998. Na verdade, a gente tinha restaurantes antes, eu e meu sócio, as coisas, enfim, juros enormes, inflação enorme, não iam bem, e a gente lançou o Spoleto numa feira de franquia. Peguei o menor stand possível, fiz o que eu acho que o stand mais espartano possível. E aí teve um almoço com a imprensa no dia da abertura da feira, e eu não conhecia absolutamente ninguém, porque eu era dono de restaurante, e tinha restaurante no Rio, mas não estava entrando no mundo de franquias naquele momento. E tinha um repórter fazendo pergunta para todo mundo que estava almoçando, ele ia de franqueador a franqueador perguntando: vem cá, como é que você pretende vender uma franquia para alguém nessa feira, no meio dessa crise? Aí era 1998, fim de 98, acho que era a crise da Rússia, porque é uma dessas mega crises que tiveram. E aí eu comecei a suar, começou a pingar a suor aqui. Eu falei: o que eu vou responder? E se ele me responder quantas franquias eu tenho, eu tiver que dizer que eu não tenho nenhuma? E aquilo foi me dando um negócio. Quando ele estava 2 pessoas de mim, eu me levantei. Fui tomar um café. Aí vi ele passar pela minha cadeira, foi para o seu, aí eu sentei de novo. Eu não tinha resposta. A gente não tem resposta, não tem hora para fazer. Se você tem vontade de empreender, comece e bote para fazer. É isso aí. Viu como o repórter é cruel, gente? Nem todos. Eu queria agradecer demais a presença do Mário, a presença do Salim. Obrigado por compartilharem, mais do que conhecimento, compartilharem essas histórias de empresas que se confundem com as histórias de vida e que fazem com que a gente acorde todo dia bem cedinho, às vezes de madrugada, né, Salim? Para fazer cada dia melhor do que o dia que passou. Então, muito obrigado por vocês. E é isso, gente. A gente vem com o quarto. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado.